Olá e bem-vindos a todos! Dos antigos moinhos de vento de eixo vertical que datam de mais de 1000 anos até as esculturas sinistras mais sublimes de palha de arroz do Festival de Wara, aqui estão as 10 coisas mais estranhas e incomuns que você verá em sua vida. Vamos começar! Se você encontrar um cavalo Gypsy Cob, também conhecido como Irish Cob, você provavelmente terá a mesma impressão que eu tive. Ele é um cavalo com um excelente temperamento, uma grande gentileza e um incrível amor pelos humanos. Ele busca apenas afeto e está disposto a fazer qualquer coisa por ele. Ele é até apelidado de cão de cavalo por causa de sua doçura característica. Mas infelizmente, uma vantagem física surpreendente deste cavalo faz com que alguns humanos o rejeitem. Seja ele macho ou fêmea, este cavalo ostenta orgulhosamente um bigode tão longo que às vezes chega a 18 centímetros. Em alguns, este bigode é tão cheio que quase se torna uma barba. Por esta característica peculiar, enfrentemos, este cavalo deve sofrer então da zombaria dos internautas que estão convencidos de que seria melhor raspar toda a Cob Gypsy do mundo. E rápido. Mas felizmente, outros se rebelam e até acham que finalmente um cavalo com bigode é bastante engraçado. Quanto aos ciganos Cob, nas últimas notícias, eles ainda não conseguem ler o que está sendo dito sobre eles na internet. E acredite em mim, é muito melhor assim. Por muitos anos, os agricultores de Niigata, Japão, ficaram desapontados. Embora tivessem boas colheitas, porque tinham muita chuva e solo fértil, tinham sempre o mesmo problema: um excesso de resíduos de arroz, chamado wara em japonês, do qual não sabiam o que fazer. É claro que, como seus vizinhos em outras províncias japonesas, eles alimentavam bem o gado, mas para eles não era o suficiente. Eles tinham que encontrar outra solução. E depois de pensar um pouco, eles finalmente tiveram uma ideia. Em Niigata, em 2008, eles inventaram um festival de wara. De agora em diante, todos os anos, a wara é transformada, sob as mãos de agricultores habilidosos, em obras de arte verdadeiramente aterrorizantes e assustadoras. Durante o Festival de Arte de Wara, o Parque Uwazekigata de Niigata torna-se um paraíso para gorilas, rinocerontes e leões, ferozes e grandes. O único pequeno inconveniente durante todo o festival, os habitantes de Niigata, vítimas do sucesso de suas esculturas, têm muito mais turistas do que de costume. Mas não importa, o Festival de Wara fez o orgulho de toda a região e de agora em diante nenhum resíduo de arroz é perdido. Aqui há habitantes cheios de imaginação. Vamos fazer um pequeno parêntese. Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Vamos continuar. O Irã é, em grande parte, um país seco e árido. Por isso, seu povo teve que descobrir como irrigar suas terras agrícolas. Apesar de todos os seus esforços, o rendimento não estava realmente à altura de suas expectativas, e eles realmente precisavam de uma ideia brilhante para remediar seu pequeno problema. Os engenheiros persas pensaram, então, em utilizar a energia do vento para girar as lâminas em um eixo, o que forneceria energia livre e quase eterna. Assim, os primeiros moinhos de vento da história humana foram inventados em 670 a.C. Estes engenhosos dispositivos de vento foram então erguidos em todo o Irã, mas em um número muito maior na província nordestina de Khorasan. Este local foi escolhido por ser parte de uma área montanhosa e, portanto, extremamente ventosa. Em Nashtifan, por exemplo, havia tantos moinhos de vento que a cidade foi apelidada de a velha cidade dos moinhos de vento, e nem mesmo o valente Dom Quixote poderia ter derrubado todos eles. Graças à força controlada do vento, os engenheiros persas foram capazes de resolver os problemas de irrigação de seu povo. Mas ainda havia um detalhe com o qual eles tinham que lidar, e não era o menos importante. Eles tiveram que criar estruturas que não seriam excessivamente caras para construir, sem serem edifícios vulgares, cuja fealdade poderia ser prejudicial para o magnífico planejamento urbano da cidade. Mas longe de serem desencorajados por este novo obstáculo, os habilidosos construtores persas conseguiram erguer esplêndidos moinhos de vento com arquitetura original, utilizando apenas materiais comuns como madeira, palha e barro. E como suas lâminas foram dispostas em um eixo vertical, como uma catraca, a energia foi transferida diretamente do mastro para o moinho, de uma maneira muito mais eficiente do que com um moinho de eixo horizontal. Estes engenhosos dispositivos tornaram possível irrigar estas regiões áridas e desoladas, garantindo ao mesmo tempo aos antigos persas a integridade de seu patrimônio arquitetônico. As abelhas são insetos extremamente sociáveis e o tempo que elas não gastam procurando flores é gasto trabalhando em equipe para montar a colmeia e cuidar de sua rainha. Na verdade, a rainha é a essência da colônia e se ela morrer, todas as abelhas perecerão com ela. Daí a necessidade vital de proteger a abelha mestra de qualquer fonte de perigo.
Além disso, as pobres abelhas têm muitos predadores, todos atraídos pelo irresistível néctar que produzem em seu abdômen. Portanto, é de suma importância que as abelhas saibam se defender bem contra intrusos indesejados. É por isso que as abelhas têm uma picada venenosa, que é extremamente dolorosa para qualquer ser humano ou animal. Infelizmente, embora seu sistema de defesa ainda seja muito eficaz contra a maioria dos seus predadores, trata-se de uma espada de 2 gumes. Ao cravar sua picada no corpo de seus atacantes, as abelhas estão inevitavelmente condenadas a morrer, tornando sua picada uma espécie de ataque kamikaze. E quando uma colmeia é atacada, a colônia sofre perdas pesadas a cada vez. Assim, as abelhas tiveram que desenvolver uma tática defensiva mais eficaz, mas que não envolvesse ferroadas suicidas. Graças à sua incrível engenhosidade e estreita cooperação, algumas colônias de abelhas finalmente encontraram a resposta. Quando agrupadas para formar um aglomerado compacto, as abelhas agitam o abdômen para cima, criando uma onda de expansão como os torcedores que fazem a onda em um estádio de futebol. Este movimento espasmódico faz com que toda a colmeia pareça mover-se como uma só, enquanto produz um terrível som gritante que pode ser ouvido a centenas de metros de distância. Este efeito audiovisual é muito eficaz para afastar os predadores da colmeia sem prejudicar as abelhas. Vamos continuar falando sobre abelhas, mas desta vez sobre as abelhas alsacianas. Seu mel é um dos melhores da Europa, graças à diversidade de flores que crescem naturalmente nas montanhas e florestas da região. No entanto, é preciso dizer que esta diversidade de plantas não tem conseguido satisfazer as abelhas alsacianas, que estão constantemente tentando melhorar a receita de seu doce néctar. Para tornar seu mel ainda mais tentador e irresistível, eles não hesitam em viajar dezenas de quilômetros todos os dias para encontrar uma flor rara ou exótica. Graças à incansável fadiga desses pequenos animais, encontramos na Alsácia 6 variedades de mel, cada uma mais deliciosa do que a outra, e cujo segredo de produção é ciosamente guardado pelas abelhas. Mas conforme iam cada vez mais longe em sua busca de néctar, as abelhas acabavam cheirando o aroma irresistível do açúcar de que tanto gostam, e acreditando ter encontrado o pasto ideal para a floração, bandos de abelhas afluíram ao local. Mas na realidade não foi um campo de flores que exalou este cheiro doce, mas uma fábrica de doces, os famosos M&Ms. Como as abelhas famintas não podiam ser raciocinadas, ninguém podia impedi-las de ir ao fundo das enormes cubas que continham os restos dessas famosas adagas de chocolate revestidas de cor. E como era de se esperar, a colheita do mel daquele ano na Alsácia deu aos pobres apicultores um espetáculo colorido. De fato, eles ficaram surpresos ao ver que sua produção de mel havia assumindo tons azuis e verdes em vez da cor dourada habitual. Felizmente, os responsáveis pela fábrica decidiram cobrir seus tanques a partir de agora, impedindo assim que as abelhas entrassem neles. As abelhas buscarão seu néctar em outro lugar, mas não esquecerão logo sua fabulosa festa na fábrica. A primavera está chegando para as aves, e com ela vem a época do acasalamento. Portanto, nossos amigos voláteis devem fazer seus ninhos a fim de procriar com toda a serenidade e criar seus filhotes famintos. Mas infelizmente para os machos, a maioria das fêmeas de sua espécie tem gostos luxuosos em habitat, portanto não podem se satisfazer com ninhos comuns de palha e galhos. Assim, para conquistar o coração dessas senhoras, os homens têm que construir verdadeiros palácios 5 estrelas, localizados em um lugar muito tranquilo e ensolarado. Para maximizar suas chances de acasalamento, os machos levam o jogo de construção a novas alturas, às vezes se transformando em arquitetos e designers de interiores habilidosos. Gradualmente, a ave fará seu ninho, você sabe. E assim, nossos amigos pássaros competirão em engenhosidade para construir um bom e aconchegante ninho. Naturalmente, cada espécie de ave tem sua própria característica arquitetônica. Uma cegonha macho não reconhecerá um beija-flor ruim. E não são as mesmas dimensões, aliás. Mas depois de um longo, árduo e consciente trabalho, finalmente é hora de mostrar o lugar a seu amante alado. E somente estes últimos poderão então estimar se este pequeno ninho de amor será capaz de acomodar seus assuntos amorosos ou se será apenas um ninho para solteiros. Veja esta árvore que se transforma literalmente em uma fonte toda vez que chove. Localizada em um vilarejo chamado Dinosa, no sudeste de Montenegro, esta velha amoreira brota água diretamente de seu tronco toda vez que chove muito. Este fenômeno natural é extremamente raro, e durante muito tempo acreditou-se que a árvore possuía virtudes mágicas. Mas não há nada de mágico sobre este fenômeno, e a explicação está no lençol freático logo abaixo da aldeia. Eles já estão cheios até a borda, e cada vez que chove, eles inundam e literalmente transbordam o solo. A pressão da água é tão alta que a água acaba jorrando para fora do tronco, como uma fonte de madeira. Um espetáculo único que, sem dúvida, você não vê todos os dias. Cansado de voltar de mãos vazias da pesca? Você já voltou com botas gastas ou latas de conserva em vez de um bom peixe prateado?
Em seguida, você precisa fazer uma viagem de pesca para as Maldivas, onde os melhores pescadores do mundo se juntarão a você. De fato, os pescadores das Maldivas herdaram uma técnica de pesca ancestral fabulosa com uma eficiência formidável. Forrados na borda de um grande barco, os habilidosos pescadores lançam iscas de peixe enquanto a água é continuamente borrifada para criar uma agitação que atrai os atuns próximos. Usando ganchos especiais, os pescadores simplesmente lançam suas linhas e as recuperam imediatamente. O barco se enche rapidamente de peixe. E se, após um curso de treinamento com esses admiráveis pescadores, você ainda não pega seu peixe, então você tem que mudar de hobby. Quando você vê estas árvores, você inevitavelmente concluirá que um pintor repintou seus troncos com cores brilhantes, de acordo com suas fantasias artísticas. Mas não é assim, porque é a mãe natureza que é a autora destas magníficas pinturas. Essas árvores com troncos iridescentes são, de fato, eucaliptos arco-íris, encontrados em abundância em certas ilhas da Indonésia e do sul das Filipinas. Exibindo quase todo o espectro de cores visíveis em um arco-íris, os troncos destas árvores oferecem um contraste magnífico com o resto da paisagem. Além disso, de sua beleza, a casca dessas árvores e as folhas aromáticas produzem excelentes essências terapêuticas de óleo e até mesmo repelem mosquitos. Aqui está uma árvore que todo botânico adoraria ter em seu jardim. Mas se você não tiver uma, você pode sempre sair de sua paleta e começar a pintar em uma tela. Ou melhor, em um tronco. Ou melhor, em um tronco de árvore. E é tudo por hoje. Qual destas curiosidades naturais mais o impressionou? Conte-nos sobre isso nos comentários. E nos vemos em breve para novas descobertas fora do comum.